Graça e paz, amados irmãos. Muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para juntos fazermos a leitura orante dos Salmos. Hoje a nossa atenção se volta ao Salmo de número 15. Um salmo curto, e todas as vezes que a gente tem um salmo mais curto, a gente faz aquelas 3 leituras. E após essas 3 leituras, a gente vai fazer uma meditação nesse salmo. Eu espero que os irmãos possam aproveitar esse momento. E se você tem condições de fazer, siga aquelas dicas que eu sempre trago aqui para vocês. Vá a um lugar com menos distração possível. Tente se concentrar na leitura ao máximo. Crie um ambiente que seja propício para que você possa se deliciar na palavra de Deus. Que você possa se nutrir através da palavra de Deus, para que você possa crescer junto comigo em fé, a partir daquilo que a palavra de Deus nos traz nesse salmo. Então vamos, sem muita demora, fazermos a leitura. Esse é um salmo que se pode ver aqui como um salmo de Davi. Algumas Bíblias, eu acho que a nossa traz um título, O Cidadão dos Céus, já fazendo aqui uma aplicação do texto do Salmo. Mas o fato é que o Salmo não tem esse título. Isso é um título que foi colocado a posteriori. Eu vou fazer a leitura, o irmão, a irmã, acompanha daí comigo. Combinado? Vamos lá. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado.
Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Irmãos, esse, como a gente percebe, é um salmo que parece não se encaixar também naqueles tipos de salmo que são mais característicos, que são os salmos de louvor, salmos de lamentação, salmos de gratidão, salmos do reino, salmos messiânicos, salmos imprecatórios. Esse é um salmo que parece até que ele está como um complemento do salmo anterior que a gente fez a meditação na semana passada, o salmo de número 14. E o salmo de número 14 parece trazer ali um contraste entre aquele que é tolo e o justo, que é caracterizado como sendo o humilde. Esse contraste é muito comum nos textos de sabedoria. Talvez essa é uma característica também impressa nesse salmo. Quando estava fazendo o culto doméstico essa semana, Luísa, minha filha, Malu, como as pessoas conhecem na igreja, ela percebeu isso. Ela disse, esse salmo parece até um pouco com os ditos dos provérbios. E eu falei, muito bem, essa é uma característica que muitas pessoas que interpretam esse salmo percebem. Então, meus irmãos, assim como o Salmo 14, ele tem essas características daquilo que são chamados de escritos de literatura sapiencial. Porém, é difícil afirmar que seja de fato isso, né? O que a gente percebe nesse salmo é que ele tem uma estrutura bem peculiar. O salmista, ele inicia fazendo duas perguntas. Esse é o primeiro verso do salmo. Duas perguntas que são paralelas, né, e complementares são feitas. E do verso 2 ao verso 5, até uma boa parte do verso 5, ele responde a essas perguntas. Para que lá no final do verso 5, ele tenha uma constatação. Então a gente tem essa estrutura: pergunta, resposta, constatação. Talvez esse salmo tenha sido escrito por Davi no momento em que Absalão tomou conta do reino. E tomando conta ali da cidade de Davi, do monte Sião, que era o monte onde ficava ali o tabernáculo. Só para que a gente possa lembrar, ainda não existia o templo, porque o templo só foi erigido, só foi feito, edificado, construído no reinado do filho de Davi, que foi Salomão. E a gente pode ver isso lá no primeiro livro das Crônicas, e está lá por volta do capítulo 29, 28, 29,
Ali no finalzinho do livro das Crônicas, do primeiro livro das Crônicas, a gente vai ver que essa foi uma missão que o pai, Davi, deu ao seu filho, Salomão, que ele construísse o templo. E ali foi levantada uma oferta para construir. Mas aqui não. Aqui ainda existia o tabernáculo, a tenda da revelação. E o que me parece aqui é que Davi sente aí um desejo, né, no coração de estar ali como peregrino. Porém, ele tem uma constatação que é muito importante aqui nesse salmo. Ele vai perceber que os rituais exteriores, eles não são suficientes no desenvolvimento da nossa relação com Deus. O nosso culto a Deus, ele não pode se basear apenas na nossa expressão religiosa, nos nossos rituais religiosos. Parece que desde já Davi já percebia isso. Davi já tinha esse entendimento. Isso talvez também possa trazer à nossa mente algumas coisas que o próprio Jesus falou uma vez que ele esteve dialogando com uma mulher em Samaria, lá num poço chamado Poço de Jacó. E essa mulher tinha dúvidas quanto à adoração. E ela perguntou a Jesus onde é que se deveria adorar, se em Jerusalém. E ela estava falando em Jerusalém porque em Jerusalém é onde existia ali o lugar que o tabernáculo estava ali no passado e que foi construído o templo. Ou se nos montes, ali nos altos, porque com o reino dividido sabemos que houve ali também uma divisão na adoração. Os do reino do norte passaram a cultuar em outros lugares que não era Jerusalém. Então, a resposta de Jesus àquela mulher traz ali um sentido mais profundo a respeito do culto e da adoração, que deve ser observado também por nós. Que Deus procura aqueles que o adorem, mas o adorem em espírito e em verdade. E essa pergunta aqui que é feita inicialmente faz com que a gente aprofunde esse entendimento, porque o salmista começa a dizer: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Essa palavra habitar aqui não traz uma ideia de uma morada fixa, mas de alguém que peregrina até lá e tem ali por algum momento sua residência, mas que volta. E a segunda pergunta, quem há de morar no seu santo monte, parece que tem mais um peso de um lugar fixo. Enfim, independentemente que seja um peregrino, aquele que se dirigia ali para aquele local para oferecer a Deus ofertas, né, conforme aquilo que havia sido instituído pelo próprio Deus a Moisés e que apontava, sabemos disso, para a revelação de Jesus Cristo, como aquele que era um sacerdote separado e que vivia ali naquele lugar, oferecendo as ofertas do povo, tanto para um quanto para outro. O que isso deveria representar? Será que isso deveria representar apenas um ritual, uma realidade meramente religiosa? Ou será que isso deveria ter um peso muito maior para a vida daquelas pessoas? Na concepção de Davi, deveria ter um peso maior. Deveria ser algo muito mais profundo. Servir a Deus, cultuar a Deus, exige de nós integridade. Integridade. Integridade, meus irmãos. É essa a resposta que Davi dá. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí, meus irmãos, parece que essa resposta não é apenas uma resposta do coração de Davi. Parece que é o próprio oráculo de Deus quem está falando aqui, trazendo à tona o que Deus deseja
da vida daquele que diz que é uma pessoa que pertence ao povo dele, que pertence à sua família. E aí, assim, vamos perceber aqui que essa resposta é uma resposta que vai trazendo nuances a respeito de como deve ser o proceder de uma pessoa que diz que é serva do Senhor, que serve a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Primeiro, viver em integridade. Integridade é a característica daquele que é inteiro. É aquele que não dissimula. É aquele que dentro e fora é a mesma coisa. É aquele que vive uma vida condizente com aquilo que ele crê. Viver com integridade é uma exigência da parte de Deus para todos aqueles que foram regenerados. Aplicando isso à igreja, nós que somos crentes em Cristo Jesus, sabemos, meus irmãos, que não somos justos por nós mesmos. Eu tenho enfatizado, fomos justificados através de Jesus Cristo. Porém, nós fomos salvos, não pelas boas obras, mas para as boas obras. É muito estranho, meu irmão, minha irmã, alguém que diz que foi salvo, que o Espírito Santo agiu sobrenaturalmente no seu coração, regenerando, livrando ele do cativeiro do pecado e vive uma vida impenitente, pecando sem sentir nenhum tipo de arrependimento, vivendo uma vida dúbia, falsa, em que dentro é uma coisa, fora, externamente, cumpre ali um roteiro religioso e faz com que as pessoas a admirem por conta da sua religiosidade, mas dentro do seu coração aquilo não bate, a conta não fecha. Então ele diz, o que vive com integridade pratica a justiça. Ou seja, tem caráter e vive de maneira a dar testemunho do seu caráter. Praticar a justiça, meus irmãos, tem um espectro muito amplo. É você não agir de maneira desleal, é não agir de maneira que isso vá prejudicar outras pessoas, não agir de uma maneira em que alguém possa ser fraudado pela sua atitude. É isso que o salmista Davi está dizendo ali, nesse salmo, como boca de Deus, como oráculo de Deus. Vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Para se falar a verdade de coração, meu irmão, minha irmã, a verdade tem que estar no coração. Então, a vida íntegra exige isso de nós. Que a verdade esteja no nosso coração. E falar a verdade aqui é falar aquilo que, de fato, pode ser atestado como sendo realidade. E ele vai dizer assim, o que não difama com a sua língua. O que acontece aqui, meus irmãos? A gente vai perceber um pouco também da realidade do relacionamento de Absalão com Davi, do filho de Absalão. Pelo menos eu consigo enxergar isso aqui. Por quê? Absalão agiu com falsidade, cooptando pessoas para se rebelar contra o rei Davi, e ele conseguiu esse apoio. Não praticou a justiça, foi ímpio no seu proceder. Do coração falou falsidades, falou mentiras, difamou o seu pai, difamou Davi, o próprio filho difamou o pai. É o que Absalão fez. E aqui está dizendo que se a pessoa quer viver uma espiritualidade verdadeira, genuína, ela não pode difamar com a sua língua. Irmãos, a nossa língua, Tiago diz que é um instrumento perigoso.
Porque a mesma língua que abençoa, muitas vezes amaldiçoa. Tinha um louvor dos vencedores por Cristo que dizia assim: a mesma língua que abençoa, amaldiçoa, a mesma língua canta o hino e traz divisão. Como pode sair da mesma boca o doce e o amargo? Mas a língua que difama não tem lugar nessa relação com Deus, nesse serviço de Deus que envolve toda a vida. Não faz mal ao próximo. É o contrário do mandamento, fazer mal ao próximo, né? Porque o mandamento, no resumo da lei, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama ao próximo não faz mal ao próximo, obviamente. Não deseja o mal também ao próximo. Não lança injúria contra o vizinho. Lançar injúria, meus irmãos, é caluniar. É caluniar. E aqui o vizinho, em algumas versões, é traduzido por amigo. E parece que tem a sensação de que é alguém que é muito próximo. E traz mais uma vez a relação de Absalão com Davi. Ele caluniou o seu pai diante do povo. Caluniou. E aí ele continua dizendo: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. É aquela pessoa que não dá honra a quem faz, quem age com perversidade. Que não valoriza quem fica cometendo atos de maldade. Mas honra os que temem ao Senhor. Mas valoriza aqueles que se dedicam a viver uma vida com integridade na presença de Deus. Essa pessoa, Deus se agrada desse relacionamento cultual, pactual que temos com Ele. E quando eu uso pactual, é pactual mesmo, porque é o pacto, a maneira pela qual Deus se relaciona conosco. Então, Davi usa o termo Senhor aqui, que traz essa característica da aliança que possuímos com Deus. Então, honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. É aquela pessoa que ela promete uma coisa e cumpre o que diz. Não fica inventando desculpa. Mesmo que cumprir o que ela disse cause prejuízo para ela mesma. Mas ela cumpre a palavra. Está tão difícil, meus irmãos. Hoje em dia isso é um problema sério. Até mesmo dentro da igreja. Irmãos que se apalavram, que empenham a palavra, mas não cumprem a palavra, meus irmãos. Isso é feio. Isso é horrível. Isso dá mau testemunho. Se você não pode cumprir com a palavra, não empenhe sua palavra. Diga que não dá, mas não diga que dá, sabendo que não vai dar. E ele diz assim: o que não empresta dinheiro, o seu dinheiro com usura. Não emprestar o dinheiro com usura, meus irmãos, é emprestar para obtenção de juros. Só que aqui existe uma questão cultural aqui, histórica, que não pode ser deixada de lado. No Israel lá, desta época que Davi escreveu esse salmo, alguém só pedia empréstimo, meus irmãos, quando a situação estava realmente deplorável, estava difícil demais. Era já uma situação de quase miséria, de quase miserabilidade. Então a pessoa pedia empréstimo porque já não tinha mais a quem recorrer. Então, se a pessoa que pede já está numa situação tão difícil a esse ponto, e você é um crente e você empresta, mas empresta para obter lucro dessa pessoa que já está numa situação difícil.
Que coisa horrível. Você quer ver muito mais a miséria do seu irmão do que quer ver ele reerguer-se financeiramente. Isso, meus irmãos, tem muitas coisas aqui. Nem aceita suborno contra o inocente. Irmãos, isso era mais ou menos o seguinte. Diante do juiz, dos juízes, né, civis, as pessoas recebiam dinheiro para poder falar mal de alguém, para servir como testemunha falsa. Quando Absalão estava cooptando as pessoas, ele estava oferecendo a elas privilégios para que se voltassem contra Davi, para que falassem mal de Davi. E as pessoas estavam fazendo isso, se mancomunando com Absalão, porque estavam desejando algum desses privilégios. Eu fico vendo, meus irmãos, com grande preocupação a igreja brasileira. Porque quando chega o período de eleição, o que existe de igrejas, meus irmãos, que abrem as portas e até mesmo o púlpito para políticos, para que esses políticos possam, caso ganhem a eleição com o apoio daquela igreja, dar a ela favores. E os pastores dessa igreja sabem que aquele político não é digno de confiança, nem deveriam nunca dar para nenhum político um púlpito para se falar. Todo político dentro da igreja deveria ser tratado como qualquer visitante, qualquer irmão. Então, é esse tipo de sociedade aqui que é uma sociedade que desagrada a Deus, que faz uma coisa dessas. Mas para viver um relacionamento com Deus genuíno, verdadeiro, se a gente já desfruta dessa comunhão com Deus, o nosso comportamento deveria ser esse. Essa é a constatação de Davi. Ele diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Aqui nesse salmo, quando diz assim, quem há de morar no seu santo monte, e eu falei que pode estar relacionado aos sacerdotes, aos levitas, né, que era uma tribo dedicada ao sacerdócio lá no tabernáculo, ele vai dizer que é preciso viver com integridade, não apenas com religiosidade. Né? E aqui ele vai dizer assim, quem deste modo procede não será jamais abalado. A gente tem que fazer um paralelo com o sacerdócio universal dos crentes. O apóstolo Pedro, em sua carta, diz que nós somos raça eleita, nação de sacerdotes, ou reino de sacerdotes, melhor dizendo. Reino de sacerdotes. A igreja, meus irmãos, é o sacerdócio. Então, a gente não crê, como cristãos reformados, em que o ministro ordenado seja um sacerdote, alguém que medeia a relação com Deus, porque a gente só tem um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E a igreja faz o papel de sacerdócio real. Então, se vivemos um sacerdócio real, se vivemos uma relação com Jesus Cristo, nosso mediador com Deus, a nossa vida deve se pautar nesses princípios. E se a nossa vida se pautar nesses princípios, ela não será abalada. E quando eu penso nesse verso aqui ao final, quem deste modo procede não será jamais abalado, naturalmente a minha mente se volta ao Salmo 125, né? Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, não se abala, firme para sempre. E aqui tem uma relação com isso, né? O Salmo começa a falar lá do tabernáculo, do santo monte, que é o Monte Sião. Então, meus irmãos, nós, Igreja de Cristo, somos a Sião. Somos a Sião. Sim, o escritor aos Hebreus diz isso. Se somos a Sião celeste, se temos, assim, sobre a nossa vida
o respaldo da presença do Espírito Santo de Deus, precisamos, meus irmãos, viver com integridade. Precisamos praticar a justiça. Nosso coração precisa falar a verdade. Nossa língua não pode viver difamando. Não podemos viver falando mal do próximo. Não podemos viver caluniando o nosso próximo. Os nossos olhos têm que ser olhos que sabem discernir as coisas e sabem valorizar quem de fato tem valor. Não valorizar quem pratica a maldade, mas valorizar quem teme o Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, falar palavras vãs, empenhar nossa palavra sem termos como dar conta daquilo que nós empenhamos. Precisamos, meus irmãos, observar aqueles que estão vivendo uma situação difícil, numa perspectiva de ajudá-los, não de piorar a situação deles. A gente não deve, em hipótese alguma, negociar a nossa integridade com ninguém, para que a gente venha ter alguma vantagem, seja financeira, seja algum tipo de privilégio. Que nós possamos, meus irmãos, proceder dessa maneira, para que a nossa fé nunca seja abalada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça. Vamos orar? Pai querido e amado, nós reconhecemos, Senhor, que não poderíamos nos aproximar de Ti se não fosse pelo novo e vivo caminho aberto por Teu Filho Jesus Cristo ali naquela cruz. Sabemos, ó Deus, que não somos justos por nós mesmos, mas fomos justificados por Ti. Ensina-nos, Senhor, a viver de maneira sábia, a exercitarmos o nosso sacerdócio como igreja, nos relacionando pactualmente contigo, sabendo que Tu és um Deus santo e que exige de nós também santidade. Ajuda-nos, Senhor, para que em todo o nosso proceder venhamos a Te dar glória. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, para que a nossa fé não seja abalada, para que nos mantenhamos firmes no propósito da nossa adoração. É essa a nossa oração aqui, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.